Olá, estamos aí em mais uma apresentação bem interessante aí do Sucesso em Movimento e estamos hoje conhecendo a Renata Alheimer. Esse sobrenome é alemão? É isso mesmo, alemão. Ela é mentora em planejamento financeiro e criadora do método Liberdade, que é um passo a passo que ajuda pessoas desorganizadas com dinheiro a retomarem o controle da vida financeira com clareza, leveza e estratégia. Com mais de 10 anos de experiência em multinacionais nas áreas de planejamento e controle, ela uniu bagagem técnica e vivência pessoal para tornar a educação financeira acessível e acolhedora. Após superar seu próprio ciclo de dívidas e desorganização, ela desenvolveu uma metodologia prática que alia proteção financeira, decisões conscientes e liberdade a longo prazo. Hoje, a sua missão é mostrar que é possível cuidar do dinheiro de forma real, simples e sem culpa, mesmo começando do zero. É isso, Renata. Perfeito, é isso mesmo. Essa é a minha missão hoje e estou aí tentando ajudar o máximo de pessoas possível. Verdade. Me fala um pouquinho de você. Eu fiz uma apresentação mais profissional, mas me fala um pouquinho da Renata. Quem é a Renata? Legal. Hoje, a Renata é uma empresária, então, como você disse aí no seu discurso de introdução, eu trabalhei mais de 10 anos no mundo corporativo, principalmente em áreas de planejamento e controle, então, lidar com números é algo muito natural para mim. E depois que eu vivi um caos financeiro, né, que eu não conseguia alinhar o que eu tinha no profissional versus a minha vida pessoal, eu comecei a entender que eu precisava olhar para os meus números pessoais de uma outra forma. Então, eu aumentava minha renda, o descontrole crescia, mas eu entendi que o problema não era o quanto eu ganhava, mas sim como eu lidava com dinheiro. E aí que veio a virada de tudo aí na minha vida. Então, eu entendi que eu precisava mudar minha mentalidade, olhar para minha vida com o mesmo olhar estratégico que eu usava lá no trabalho, né? E foi então que eu resolvi estudar educação financeira, me especializar e resolvi empreender. Hoje eu tenho minha própria empresa, além de trabalhar ajudando pessoas aí com planejamento financeiro. Eu também tenho uma empresa de seguro, e hoje tento ajudar as pessoas a sair do caos financeiro com proteção ao mesmo tempo. Verdade. Inclusive, esse é um dos conteúdos que mais me pega aqui no evento, porque eu acho que a grande parte do empreendedor brasileiro ele tem problemas com o próprio controle financeiro e a gente não fomos educados a ter esse controle financeiro no colégio, então isso dificulta bastante, né? Sim. E A verdade é que existe um dado interessante que eu peguei esses dias, que é um dado, chega a ser engraçado, que ele fala que nos Estados Unidos existem mais milionários do que pessoas com barriga de tanquinho. Porque lá eles têm desde a escola uma educação financeira, então eles sabem o que fazer com o dinheiro deles desde novos. E que aqui no Brasil, ao contrário, existem muito mais pessoas com barriga de tanquinho do que milionários. Então é um dado que Aham. chega a ser engraçado, né? Mas as pessoas acham que educação financeira é algo muito complexo, que é algo que precisa, né, de muito conhecimento. E, na verdade, a gente aprende, né, eu estudando, eu vi que são pequenas coisas, pequenos hábitos e pequenas atitudes que fazem com que você aprenda a controlar o seu dinheiro e que não tem nada de bicho de sete cabeças. Você precisa só de planejamento e de saber a rota que você quer traçar, né, a partir daí. Verdade, verdade. E me diz uma coisa, como é que a sua trajetória pessoal te trouxe até esse universo, né, do planejamento financeiro? Sim. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, né? Eu trabalhava muito e crescia de forma muito rápida na minha carreira. Então, eu comecei a ganhar bem muito cedo, né? Mas eu vivia muito desorganizada financeiramente. Então, eu atuei 10 anos aí numa grande multinacional, em área de planejamento, controle, e eu lidava com muitos números, metas, estratégia, mas, ironicamente, a minha vida pessoal estava longe de ser planejada. Então eu cheguei a um ponto que, mesmo aumentando a minha renda, esse descontrole só crescia. Então foi ali que eu percebi que o problema não era realmente aumentar o quanto eu ganhava, e sim como eu lidava de fato com esse dinheiro. Então, a minha virada veio com mentalidade, simplesmente com uma mentalidade. Então eu entendi que eu precisava olhar para a minha vida pessoal com o mesmo olhar estratégico que eu tinha no trabalho.
que era um grande desafio. E foi aí que eu estudei educação financeira, me especializei, saí do mundo corporativo e comecei a empreender, e aí comecei a ajudar outras pessoas a viverem essa mesma transformação que eu também vivi. Verdade. Na verdade, as pessoas acham, né? A gente vê isso muito, que aumentar o faturamento, aumentar o ganho, principalmente o ganho pessoal, e na maioria das vezes ela vem sem mentalidade, acha que isso vai ser suficiente para poder resolver problemas de dinheiro, né? Você percebe isso também? Percebo muito. É que, na verdade, nós somos seres de crença. Então, a gente tem crenças desde novos, que fazem, desde criança, né, que fazem com que a gente leve isso para nossa vida. Então, por exemplo, dinheiro não é para mim, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é coisa de gente suja. Tem muitas coisas que a gente escuta desde pequena na nossa casa que vêm dos nossos pais, dos nossos familiares, que não tem culpa, porque eles aprenderam assim, então eles vão passando assim, e que a gente traz na nossa mentalidade, nas nossas crenças, e que isso faz com que a gente acaba não conseguindo romper algumas dessas barreiras. Então, eu comecei a entender isso na minha vida pessoal, comecei a romper com essas crenças, e aí, hoje em dia, eu consigo ajudar as pessoas a também fazerem esse mesmo movimento de transformação. Então, a mentalidade fala muito sobre esse descontrole aí financeiro que a gente tem. Legal. E o que você fez, o que te fez perceber, na verdade, que mais do que vender seguros, você queria ajudar essas pessoas a organizarem a sua vida financeira? Perfeito, essa pergunta é ótima. Que o seguro de vida, ele é uma ferramenta, além de muito poderosa, é uma ferramenta necessária, né? Então, para a proteção e para o planejamento. Mas eu comecei a ver que muitos clientes que chegavam para mim por conta do seguro não sabiam nem por onde começar. Então, estavam perdidos, sem clareza, com vergonha das suas finanças. E aí foi aí que eu entendi que antes de falar de proteção, ou além de falar de proteção, a gente precisava falar da base, que é a educação financeira, da mentalidade, da rotina com dinheiro que a maioria das pessoas não tem. E foi daí que nasceu a minha mentoria. Então, nasceu dessa escuta de quem precisava muito mais do que uma solução pontual, precisava de uma direção. E é interessante isso. A gente, com isso, né, a gente acaba percebendo que realmente existem muitas pessoas que têm essa dificuldade de organizar essas finanças. E até mesmo sabendo que precisam fazer isso, né? Você não Sim. sente isso também? Sinto. Muitas pessoas que chegam até mim são pessoas que têm essa dificuldade, né? Então, por quê? Por que isso acontece, Anderson? Porque organizar as finanças não é só sobre números, que a maioria das pessoas tem uma dificuldade, mas não é só sobre isso. Envolve lidar com culpa, medo, crenças antigas, como a gente tinha falado aqui das crenças, né? Então, muita gente evita porque acha que vai doer. E realmente, às vezes, dói. Dói muito no início. Mas a dor de não olhar costuma ser maior no longo prazo. Então, meu papel é tornar esse processo um pouco mais leve e possível, para que as pessoas consigam se organizar, encarar isso de uma vez por todas e entender que, quando elas encaram, elas começam a conseguir resolver o problema. Certo. E me diz uma coisa, qual é o primeiro passo prático? Eu quero mudar de vida, eu quero mudar minha gestão de financeira, quero sair desse caos. Aliás, eu vou até pegar um papel e uma caneta aqui que eu realmente preciso. Eu realmente preciso aprender isso. Fazer. Qual é o primeiro passo para poder se organizar? Simples. O primeiro passo é você ter clareza. No meu método, o método Liberdade, fica na letra L, que é o levantamento financeiro. Simples, é você sentar, olhar para sua realidade e listar tudo. Quanto que entra? Quanto que sai? Quanto que eu estou devendo, se for o caso? E onde está e para onde está indo meu dinheiro? Eu chamo isso de raio-x financeiro. É simples, só em cima disso que você consegue traçar um plano de verdade. Então é anotar. Primeiro passo é colocar no papel, porque a maioria das pessoas que chegam até mim, elas não têm nem clareza de para onde estão indo o dinheiro. Quais são os principais gastos que a gente está deixando cair pelo ralo, que eu chamo aqui de ralos financeiros. E muitos dos casos, por exemplo, o iFood é um dos ralos financeiros grandes que eu encontro aqui nas pessoas. Então, tem pequenas coisas que quando você vai ver os streamings. Eu tenho uns clientes aqui de mentoria que a gente foi fazer esse raio-x financeiro e a gente viu que elas pagavam R$ 2.000 de streaming
Que Anderson, isso? R$ 2.000. E elas não tinham a menor noção. Elas são médicas, e aí elas tinham alguns aplicativos que são muito caros de medicina e que hoje elas nem usam mais. Elas usavam numa época, no início de carreira, e hoje não usam mais. Só que o simples fato de olhar isso no cartão de crédito, fazer essa soma por categoria, fez elas terem clareza, e hoje elas estão pagando 200 e pouco em streaming, que é o aceitável, em vez de pagar 2.000. Então, elas só nisso economizaram um valor absurdo, né? Então, o primeiro passo é realmente ter clareza, levantar o que entra, o que sai, o que deve, para onde realmente esse dinheiro está indo, que é esse raio-x financeiro. É engraçado que hoje no mercado a gente tem muita facilidade em gastar. Tem muita facilidade. Você tem a comodidade de um Uber, você tem o iFood, que você consegue pedir ali comida a qualquer momento. E são esses pequenos gastos realmente, né, que acabam afetando e se tornando essa bola de neve, né? É mais ou menos isso que você está dizendo. Exatamente. E tem alguma ferramenta ou algum hábito que já faz diferença nesse controle financeiro no dia a dia? Tem, com certeza. Na verdade, existem algumas ferramentas e alguns hábitos, mas eu vou falar um aqui que foi transformador na minha vida, tá? Que é um hábito simples, que é reservar de 10 a 20 minutos da sua semana para olhar para o dinheiro. Então, eu reviso meus gastos, eu ajusto meta, eu entendo como está meu número, porque imprevistos acontecem, né, Anderson? Às vezes uma TV quebra, uma geladeira quebra, uma coisa urgente é necessária e aquele planejamento que você fez precisa ser reajustado. Então, parece simples, mas quando isso vira rotina, muda completamente a forma como você lida com as suas decisões. Eu aqui faço um momento, o meu dia escolhido é quinta-feira, porque eu acho que o final de semana é uma fonte alta de você gastar mais. Verdade, Então, verdade. eu já olho na quinta para saber, nesse final de semana, posso ir almoçar fora? Ou eu posso fazer o cinema que eu queria? Então, eu já olho isso porque isso faz toda a diferença. Porque quando a gente entra no final de semana e a gente nem sabe quanto a gente já gastou naquela semana, a gente entra, às vezes, com um descontrole que não é necessário. E eu torno esse momento leve. Eu abro um vinho, eu coloco uma coisa gostosa para comer junto e faço isso de uma forma que os 10, os 20 minutos passam voando. E eu já entreguei aquilo. Eu já entro no meu final de semana, na sexta-feira, com a sensação de que, ó, eu já posso gastar, é isso que eu posso gastar, é aquilo. Então as pessoas acham que se controlar financeiramente é impedir que você faça tudo, que você não tenha o lazer, que você não almoce fora, não jante fora com sua família. E na verdade não é isso. É você entender as suas prioridades da semana, do dia, do mês, para você conseguir se organizar. Cada pessoa ela tem uma forma diferente de decidir, né, como vai gastar. Eu imagino assim, né? Ou seja, talvez o homem ele vai pensar, pô, tem o cartão, ou não sei. A mulher também, aquele vestidinho, aquela blusinha. É sempre, independente da pessoa, na maioria das vezes, essa máxima se repete. Se repete. Mas antes de eu gastar, o que eu tenho que me perguntar? Como é que eu tenho que ver se realmente vale a pena eu gastar, se aquilo cabe, se não cabe? Quais são as perguntas que eu preciso fazer antes de começar a sair gastando por aí? Sim, essa pergunta é boa. Eu, antes de fazer toda essa transformação e de começar a ajudar pessoas, quando eu estava naquele momento de descontrole financeiro, eu simplesmente passava o cartão. Parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena todo final de semana. E hoje em dia, não. Eu me faço 3 perguntas simples que me ajudam a tomar decisão se é para eu comprar aquilo ou não. Então, antes de gastar, eu faço 3 perguntinhas. Primeiro, eu realmente preciso disso agora? Por exemplo, a mulher que gosta muito de gastar no vestido, na roupa. Obviamente, tem peças no seu guarda-roupa que às vezes você precisa, aquela blusa branca coringa, a mesma coisa no homem, né? Ou aquela calça que, cara, furou, eu preciso de uma nova. Então, eu preciso disso agora? Primeira pergunta. Segundo, isso está alinhado com o que eu quero construir? Porque quando você faz lá atrás o raio-x, você consegue começar a desenhar suas metas, a entender o que você quer construir de futuro, como que você quer viver sozinho ou quem tem família, com seus filhos. Então, a segunda pergunta é sempre essa. Está alinhado com o que eu quero construir? E por último, eu estou comprando por uma vontade ou é simplesmente um impulso?
Porque eu canso de conversar com pessoas que têm coisa no armário com etiqueta, que comprou há 2, 3 meses, às vezes 1 ano atrás, e comprou por impulso, e não porque queria, porque tinha vontade, porque necessitava. Então, essas são perguntas que ajudam a tirar o consumo do automático, trazem consciência para o ato de gastar. Legal. Uma pergunta: cartão de crédito é mocinho ou vilão nessa história? O cartão de crédito pode ser os dois, tá? Tem gente que acha que cartão de crédito é renda extra, que além de salário existe cartão de crédito. É, E não é isso. Pelo amor. verdade. O cartão de crédito pode ser mocinho quando ele te ajuda com milhas, te ajuda, né, a fazer uma viagem a partir de milhas, mas pode ser um vilão quando você começa a gastar e não tem o controle. Então, eu hoje uso o cartão de crédito como meu aliado. Eu sei o quanto eu posso gastar nele, eu listo os gastos que eu tenho ali naquele mês, no caso, eu faço por semana, né? Eu vou listando e uso ele como meu aliado. Mas para quem está num descontrole tão grande no primeiro momento, o ideal é que você comece a gastar simplesmente no débito, no Pix, naquele dinheiro mais imediato, para não confundir cartão de crédito como renda extra. Ele não é renda extra. Ele serve como seu aliado, mas pode ser um grande vilão aí das finanças. Como equilibrar o presente, as suas contas atuais do dia a dia, com aquela vontade de viajar ou de ter, sei lá, adquirir sua casa ou ter alguma coisa que para futuro existe, tem como a gente ter essa relação de presente e futuro? Com certeza. Uma palavra simples, planejamento. É isso que a gente precisa. Então, eu acredito, eu sempre falo que o dinheiro tem que servir a vida e não o contrário. Que o que acontece hoje com a maioria dos brasileiros é ao contrário. Então, o dinheiro não serve à vida. A vida serve para que você tenha dinheiro. Então, você só trabalha, trabalha, trabalha e paga a conta. E eu discordo. Eu acho que, independente de quanto você ganha, o que você precisa é ter clareza. Então, quando você tem clareza do que pode gastar, do quanto que você está guardando, de quais são os seus sonhos, do que você quer a curto, médio e longo prazo, você consegue curtir o agora sem culpa para construir um amanhã com tranquilidade. Então, eu acredito muito que planejamento, independente do valor que você ganha no mês, é a principal ferramenta aí para você equilibrar o presente com o futuro que você quer e com a realização dos sonhos também. Legal. Como quer dizer, você pode compartilhar um erro comum e uma dica prática para quem quer evitar este erro de perder, né, esse controle das finanças? Sim, tem alguns erros, tá? Eu com meus mentorados, tenho vários erros que eu vejo, mas tem um que é clássico, Anderson, que é um erro muito comum, que é ignorar os pequenos gastos, que é aquela coisa, né? Ah, são só R$ 10. E no final do mês, esses R$ 10 viram 500, 600, R$ 800. Então, a dica prática é: acompanhe seus gastos. E eu vou dar uma dica prática mais profunda aqui, que é um desafio. Acompanhe seus gastos por categoria por pelo menos 30 dias. E depois me conta como que vai ser. Porque só esse exercício abre os olhos e ajuda a tomar decisões melhores depois. Então, se você pega por 30 dias e acompanha aqueles seus gastos diariamente, do que está indo, do que não está indo, você vai começar a ver onde estão seus principais gargalos. Onde essa torneirinha fica mais ligada, né? Se é no iFood, se é naqueles R$ 10 que você gasta no lanche quando você está trabalhando, e quando você vai ver, isso vira uma bola de neve gigante. Então, uma dica prática é essa: acompanha por 30 dias. Depois me conta o efeito que isso fez na sua vida financeira. Anotado. É tarefa de casa. Isso aí. Me diz uma coisa, quais são os principais erros, assim, como você vê nos seus mentorados, nas pessoas que questionam esse problema financeiro? Lixa aí pelo menos alguns, os principais, assim, os que mais afetam aí o bolso do brasileiro. Vamos lá. Além desse que eu falei, né, daqueles pequenos gastos que viram uma bola de neve no final, existem alguns outros. Esse do cartão de crédito é um, de achar que cartão de crédito é renda extra, no final do mês não consegue pagar nem as contas, nem o cartão de crédito, e aí lida com juros, e os juros são um grande problema da sociedade brasileira. Outro erro também super comum: não saber onde quer chegar, não ter metas claras. Ah, porque tem gente que não sabe
onde quer passar as férias, tem gente que não sabe o porquê que está guardando dinheiro e só vai vivendo. E não ter metas claras é um grande erro também, que eu vejo muito nas pessoas que chegam aqui. Outro erro, que é aquela história do iFood. O iFood virou um grande vilão. O iFood é para ajudar na rotina, no nosso dia a dia. Às vezes você precisa, tá, não consegue parar para fazer alguma comida, então ele serve para ajudar. Mas o iFood virou um grande vilão. Quando a gente faz o raio-x financeiro das pessoas e a gente olha quantas pessoas gastam no iFood, no Rappi, em todos esses outros, no Uber Eats, né, em todos esses outros aplicativos de entrega, a gente vê o quanto de dinheiro está indo embora. E aí, consequentemente, sua saúde também vai, porque quando pede o iFood, nem sempre a comida é saudável. Então, isso vira, né, uma bola de neve em todos os âmbitos aí da vida. Então, eu acho que esses são os principais erros que eu vejo muito chegando aqui na minha mentoria. E assim, estamos chegando no final da nossa conversa. Para finalizar, qual é a primeira atitude que as pessoas que estão te ouvindo agora, que estão nos assistindo agora, precisam tomar ainda hoje para começar a ter uma vida financeira mais saudável? Então, primeira coisa, comece olhando para sua conta bancária com honestidade. É o primeiro passo. Lista o que você ganha, o que você gasta, anota tudo. Eu tenho um grupo só comigo no WhatsApp, mas você pode usar bloco de notas, você pode usar papel de pão, tem gente que funciona mais no papel, e que eu anoto tudo. Gastei R$10 de estacionamento, eu anoto. Gastei R$200 de gasolina, eu anoto. Mas anota sem julgamento. Esse primeiro momento é preciso que você anote sem julgamento. Só essa atitude já começa a mudar a sua relação com o dinheiro. E, se você quiser ir além, eu também estou de portas abertas aqui para ajudar. E o que é importante? A maioria dos brasileiros, ele não tem reserva de emergência. Ele não tem uma reserva para pensar em imprevistos. Então, quando chega, ele chega de frente a um imprevisto, seja um imprevisto material, então quebrou uma geladeira. Quem hoje consegue viver sem geladeira, né? Não dá, você precisa resolver. Ou seu próprio carro quebrou, e às vezes tem gente que trabalha e precisa do carro. Ou um imprevisto de saúde, que aí entra o seguro de vida junto também, né? Mas um imprevisto que você precisa de um dinheiro imediato, que te afaste das suas atividades. E a maioria das pessoas não tem reserva financeira. Eu digo que, para quem é CLT, essa reserva precisa ter aí pelo menos 4 meses. Para quem é empresário, empreendedor, essa reserva precisa ter de 6 meses a 1 ano. Então, as pessoas precisam aprender a guardar. Que seja um pedacinho é melhor do que nada nesse primeiro momento. Então, eu acho que olhar para sua conta bancária com honestidade, listar o que você ganha, o que você gasta e anotar, sem julgamento nesse primeiro momento, e começar a fazer um exercício para ter essa reserva de emergência, são passos fundamentais para quem quer começar agora uma atitude, né, para se tornar uma pessoa que sabe controlar suas finanças. E é isso. A gente acabou de conversar aí com a Renata Alheimer. Foi um prazer, foi um privilégio ouvir você explicando. Acho que vai ter muita gente aí que vai começar a olhar diferente, né, para a sua própria vida financeira. E sim, caso queiram entrar em contato com você, tem aqui o seu Instagram, já está aqui na tela, para poder conhecer também o Método Liberdade e começar a organizar melhor as suas finanças. Um abraço, Renata. Deixa suas considerações. Anderson, eu queria muito agradecer esse momento. Como eu disse, né, meu propósito é levar esse tema para o maior número de pessoas possível, para começar a conscientizar as pessoas e começar que as pessoas não sejam vítimas do dinheiro, mas que elas sejam protagonistas das suas vidas, que elas realizem sonhos, independente do quanto elas ganham. Então, esse momento aqui, com certeza, vai ajudar a chegar em mais pessoas ainda. Então, parabéns por essa iniciativa, por esse movimento incrível e, enfim, só sucesso aí para você e para sua trajetória também. Muito obrigada. Ok, obrigado e até o próximo.